Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje, gostaria de tratar a respeito do direito de arrependimento disposto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que os consumidores tenham prazo de 7 dias a contar da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou do serviço para se arrepender das compras realizadas fora do estabelecimento comercial do fornecedor. A exemplo disso, e o principal de tudo isso, é o comércio eletrônico. Direito de arrependimento, que é claramente uma forma de extinção contratual, mas uma forma de extinção contratual diferente daquelas que a gente está acostumado. É diferente da resolução contratual, porque na resolução contratual a gente está tratando de, grosso modo, né, resolução por culpa das partes, inadimplemento, que não é o caso, ou sem culpa das partes, quando há caso fortuito ou força maior. Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao direito de arrependimento. Também o direito de arrependimento não é uma hipótese de resilição contratual. Resilição contratual ela pode ser bilateral, se a gente está diante do distrato, ou unilateral. Sendo unilateral, determina a lei que uma das partes pode resilir o contrato se assim ele permitir ou se assim a lei o facultar. A exemplo disso, locação, né? O locatário ele pode resilir do contrato de locação a qualquer tempo com o pagamento de uma multa. E é exatamente aí que difere o direito de arrependimento. O direito de arrependimento ele é sempre um direito gratuito. O consumidor não precisa indicar os motivos que levou a ele se arrepender daquela avença. Então, direito de arrependimento é certamente uma hipótese de extinção contratual, mas difere da resolução e da resilição. Eu diria que o direito de arrependimento é uma hipótese sui generis de extinção contratual. E por que é diferente? Porque o fundamento é diverso. O fundamento do direito de arrependimento é exatamente trazer uma proteção contratual ao consumidor. O legislador pretendeu dar essa proteção contratual ao consumidor porque ele entendeu que em determinadas hipóteses ele encontra-se em uma situação de uma certa fragilidade na sua contratação. Exemplo disso é o consumidor que adquire, por exemplo, um notebook no comércio eletrônico. O consumidor adquire o notebook por um determinado site que dispõe de todas as informações sobre aquele notebook, peso, tamanho, configuração. Quando o consumidor recebe aquele produto, ele se arrepende porque ele entende que, na realidade, era um pouco diferente do que ele imaginava daquele produto. Certamente, se esse consumidor estivesse na loja e comparando e tocando a coisa e mexendo e tirando as dúvidas que ele tivesse com o vendedor, ele não teria comprado aquele produto, mas ele teria a opção de comprar outro. Então, por isso, e esse é o principal fundamento do direito de arrependimento, que também era muito comum nos anos 80 na Europa, nas vendas door-to-door, quando aquela dona de casa ela era surpreendida pelo vendedor na sua casa com um catálogo de produtos. E ela se sentia um pouco pressionada para comprar a coisa, até para o vendedor sair da casa dela, e comprava e horas ou minutos depois já se arrependia da compra. Infelizmente, no Código de Defesa do Consumidor brasileiro, o direito de arrependimento ele é tratado em um único dispositivo, ao contrário de outras legislações. A exemplo de Portugal, França, Itália, Alemanha, que tratam o direito de arrependimento em um capítulo das suas legislações com diversos dispositivos. O PLS 281, né, um projeto de lei do Senado de 2012, ele pretende trazer exatamente um capítulo apartado ao comércio eletrônico. E dentre suas disposições, o direito de arrependimento ele recebe 9 alterações. O direito de arrependimento é exatamente o tema que eu estudei no mestrado, e estudei, portanto, o PLS 281 e sugeri alterações a ele. Procurei o senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, que acolheu as minhas sugestões e apresentou 3 emendas legislativas.
No próximo vídeo é exatamente sobre o PLS 281 e sobre essas propostas de emendas legislativas que a gente vai tratar para fechar o tema do direito de arrependimento aos contratos.